A administradora de Luabo chora diante da secretária de Estado quanto à degradação das vias de acesso. Antônio Gussi não conseguiu renovar para o próximo mandato na Assembleia Provincial da Zambésia. Utentes de internet sentem-se enganados pelo Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique. Aos internautas e nossos seguidores, sejam bem-vindos em mais uma edição do Informativo Provincial, referente a esta terça-feira, dia 11 de junho do ano 2024. A administradora de Luabo chora diante da secretária de Estado. O propósito das lágrimas visa pedir socorro para a manutenção das vias de acesso que se encontram intransitáveis. Assunto para acompanhar atentamente ao longo deste informativo provincial, mas para já, utentes de internet sentem-se enganados pelo Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique. Em causa está a demora na implementação das recomendações do governo sobre suspenso das tarifas de internet e comunicação. Há uma semana que o Instituto Nacional das Comunicações de Moçambique anunciou através de um comunicado a suspensão das tarifas que ditaram o fim dos pacotes ilimitados. Mas desde que foi anunciada a suspensão, nada aconteceu. Nos últimos dias está a ser muito difícil por causa de acesso da internet. Não temos como acessar alguns manuais, estamos a ter muitas dificuldades. Às vezes alguns trabalhos mandam no WhatsApp, não temos como acessar, então isso está a gerar uma dificuldade para nós como estudantes. O ambiente que se vive numa das operadoras de telefonia móvel é este, um silêncio enorme, não há a procura dos serviços, porque a subida de internet está cada vez mais a sufocar o bolso do cidadão. A subida de internet está muito elevada, sim, porque fica difícil, né? Nós, os formandos, como pesquisar um trabalho, porque às vezes os formadores dizem que devemos aprofundar certos trabalhos, não só os manuais, né? Devemos pesquisar, então com essa subida da internet fica difícil. O ilimitado ainda preocupa o cidadão, que o exemplo é desta operadora, que também não recuou com as decisões do governo. Para falar de internet, é algo que hoje em dia está a deixar um motivo de preocupação para todos os jovens, uma vez que as taxas tenderam a subir e causaram muitos problemas para o meio estudantil, porque nós fazíamos nossos trabalhos, pesquisas, e mesmo quando nós estivéssemos na escola, nós tínhamos aquela curiosidade de aprender mais através da internet, e com a subida da internet tudo complicou. Enquanto não há data prevista para solucionar o problema, os utentes falam de prejuízos. Com esta subida das taxas, nós recebemos aquilo que é ordem do governo para poderem baixar as taxas de internet, e até agora as operadoras não baixaram a internet. Nós também, além dos estudos, temos feito os nossos trabalhos, né, diariamente com a internet, e com esta subida das taxas de internet tem sido muito difícil mesmo e complicado para nós. Sabe-se que o INCM teria dito que estava em curso estudos com as operadoras para o cumprimento das recomendações dadas pelo governo. Informativo provincial desta terça-feira, por sinal, a segunda edição da semana. Agora sim, na arena política, a administradora de Luabo chora diante da secretária de Estado. O propósito das lágrimas visa pedir socorro para a manutenção das vias de acesso que se encontram intransitáveis. Durante a apresentação do relatório de execuções, em nenhum momento mencionaram o distrito de Luabo, que é um dos pontos mais críticos da província, fato que preocupou a administradora. As apresentações que passaram por aqui foram belíssimas, mas não deixo de chorar. Passaram muitos ciclones, inundações, mas outros intempéries que a estrada do Luabo até hoje não teve nenhuma intervenção.
Na reunião, que contou com a participação de várias individualidades, como administradores, presidentes dos municípios, incluindo o delegado da Administração Nacional de Estradas, o pedido de Mataia foi um e único. O que nós queremos pedir aqui, em nome da população do Luabo, de Xingue, de Mopea, pelo menos uma máquina para raspar aqueles buracos das cheias até os ciclones. Queremos pedir, porque está difícil. Temos aqui testemunhas, o Rubem, que é fiscal do ANI, dormiu 2 dias. Quando chegou, ficou doente. É verdade. Se ele estiver aqui, pode testemunhar. Recorde-se que a situação da estrada fica ainda pior quando chove e nem precisa ser forte, basta alguns pinguinhos para ela ficar completamente intransitável. Ainda na arena política, Antônio Gussi não conseguiu renovar para o próximo mandato na Assembleia Provincial da Zambésia. Gussi é atual presidente daquele órgão, mas que não teve a sorte de dar continuidade. Este será o último mandato de Antônio Gussi na Assembleia Provincial da Zambésia como membro e também presidente, pois ele não conseguiu votos suficientes para se manter no órgão. Nas eleições internas para a Assembleia Provincial pela Frelimo, para além de Gussi, a vice-presidente e a chefe da bancada, Gracinda Nicomo e Sebastiana Gemussi, respectivamente, também não conseguiram renovar. De referir que o mandato de Antônio Gussi na Assembleia Provincial está marcado por recorrentes crises financeiras. Informativo provincial referente a esta terça-feira, dia 11 de junho do ano 2024, por sinal, a segunda edição da semana. Delegado provincial da Nova Democracia, Fonseca da Silva, abandona o partido e saiba por quê, já a seguir, depois de um curtíssimo intervalo. E até já. Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz, porque aqui não falha nada. Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz. Jogabets é de Moz, não falha nada. Uma notícia pode ir mais além. Aqui procuramos entender com quem sabe. Buscamos mais elementos que você precisa saber. Revelamos factos inéditos. Colhemos sentimentos, desabafos, alegria, tudo ao pormenor. A reportagem DZ revela-lhe tudo. Voltamos para a segunda e última parte do informativo provincial desta terça-feira. Agora sim, delegado provincial da Nova Democracia, Fonseca da Silva, abandona o partido. Saiba por quê na reportagem a seguir. Fonseca da Silva ingressou na Nova Democracia em 2021, onde ocupou o cargo de delegado político provincial da Zambésia, mas ao longo do tempo diz que foi engolindo muitos sapos. Como é normal nas organizações, não é? Determinadas situações que fomos gerindo até chegarmos a uma altura em que já não era mais sustentável continuar a gerir. Em exclusivo ao Diário da Zambésia, esta terça-feira, Da Silva afirmou que uma das coisas que forçou a sua saída do partido de Salomão Mushanga foi a indicação do cabeça de lista a governador.
O que nos surpreendeu foi encontrar que um jovem natural do Gurue, que por sinal é o filho do candidato que concorreu para a eleição no Gurue, e foi colocado como cabeça de lista pela província da Zambésia. Questionamos de novo, mas o que é isso? Qual é o papel desse jovem no partido? E a indicação que tivemos é que ele é um quadro da Nova Democracia que milita no Gurue. Isso não basta. Eu, como delegado provincial, eu tenho 1000 quadros ou mais com capacidade para liderar essa lista. Qualquer um podia ir. E deixei claro no partido que eu aceitaria até que o pai, o candidato no Gurue, fosse o primeiro da lista. Isso era pacífico. Mas seu filho não substituiu o pai. Seu filho não substituiu o pai. Ele não tem a militância para ser o cabeça de lista de uma lista partidária, de um partido político sério numa província. E não é só isso. Este político acrescenta mais. Questionado se tem interesse em se juntar ao CAD, sem hesitar, respondeu o seguinte. Igualmente tive a proposta enquanto coordenador, porque esta é uma das funções também que desempenhava, era coordenador político da região centro. Também recebi, quando ia ao Comitê Nacional, uma recomendação da província de Manica, que também declarou que só haverá voto à Nova Democracia se for votado ou se for trazido o engenheiro Venâncio Mondlane. E a consulta geral que eu fiz das outras províncias com quem contactei, também o pensamento igual, incluindo na comissão política, onde também tive conversas particulares com entidades, com individualidades nessa comissão, também garantiram que efetivamente esta era a via para que a Nova Democracia desse um passo mais significativo. Mas essa proposta foi recusada, mas recusada de uma forma em que portanto, é uma pessoa ou duas contra toda uma opinião da comunidade política do partido e que circunstancialmente ia determinar se íamos ser votados ou íamos ganhar esta eleição com a calmaria que podia o engenheiro Venâncio Mondlane oferecer à Nova Democracia. De referir que, para além da Nova Democracia, Fonseca da Silva já tem passagem pela Frelimo. Abrimos agora para a página desportiva. Moçambique vence e mantém a esperança de qualificação ao Mundial 2026. A esperança foi confirmada no jogo realizado esta segunda-feira diante da Guiné-Conakry. A seleção moçambicana mantém acesa a vontade de qualificar-se ao Mundial 2026 ao vencer esta segunda-feira a Guiné-Conakry por 1-0, dando mais um passo importante na competição. O gol foi marcado aos 90+3 por intermédio de Jenny Katamo. Com esta vitória, os Mambas sobem ao segundo lugar do grupo G com 9 pontos em 4 jornadas. Apontamento desportivo a marcar o ponto final do informativo provincial desta terça-feira, 11 dias que passam do 6º mês para o ano 2024. A todos que nos acompanham, obrigado pelo favor da vossa audiência e nós voltamos amanhã à mesma hora com mais motivos do seu interesse. Até lá, passe bem, boa noite.